Jeremias capítulo 7, versículo 18, está escrito assim: E os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferece libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Acender-se-á é a ira do Senhor, e não se apagará a ira do Senhor. Bom dia. Essa palavra Deus me deu, na verdade, na quarta-feira. Quarta-feira eu estava lendo essa palavra, estava com a minha mãe lá no hospital, estava lendo a Bíblia. E eu estava lendo essa palavra em Jeremias, capítulo 7, versículo 18. Na verdade, eu estava lendo Jeremias todo. E essa palavra me chamou a atenção. Essa palavra me chamou a atenção sobre fazer bolos à Rainha dos Céus. Eu fiquei pensando, Rainha dos Céus, Senhor? Rainha dos Céus. E todo o tempo que eu lia Jeremias, eu via a ira do Senhor com a idolatria. Todo o tempo que eu lia Jeremias, eu me lembrava das passagens de Isaías. Eu me lembrava de Êxodo, onde está escrito os 10 mandamentos, onde uma vez eu joguei para cima, joguei para baixo. Porque eu vejo que muitas pessoas, eu passando ali na Vila Aliança outro dia, estavam os 10 mandamentos, e eu vi que os 3 primeiros acabam se confundindo muito. Então eu joguei para cima, joguei para baixo, voltei até que eu consegui encaixar realmente qual é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento realmente é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo não é amar o próximo como a ti mesmo, não, irmãos. O segundo é: não fareis imagem de escultura sobre o que está no céu, na terra ou no mar. Não se encurvarás a elas e não as adorarás. E Deus ainda fala: porque eu visito a maldade dos filhos nos pais, dos pais nos filhos, nos avós, de geração em geração. Então você começa a perceber, quando você lê a Bíblia, que Deus, você traz a ira de Deus para a tua vida quando você faz imagens de escultura. E isso não é de hoje, isso é antigo. Os povos antigos começaram a cortar árvores para fazer fogueira. Eles eram nômades. O que era nômades? São pessoas que viviam um tempo num lugar, depois faziam barracas, viviam em barracas, depois tiravam suas barracas e iam embora. Eles não fixavam na terra, eles não tinham a terra. Tanto que agora há pouco eu gravei uma palavra, e a palavra fala que Jacó comprou um terreno. O homem está começando a fixar-se na terra, mas o homem era nômade, ele não ficava numa terra, ele ia de terra em terra. O homem agora está começando a pensar em comprar e ficar, em habitar, né? Deus tira o povo do Egito e ele fala que vai levar para uma terra prometida. O povo agora, Deus está falando, ó, você vai habitar, você vai parar de ficar andando, você vai parar de ser nômade, você vai habitar num lugar, vai fixar a raiz num lugar. E você percebe que esses povos nômades, eles para se aquecer, quando chegavam, cortavam as árvores para fazer fogueira. E com esse pedaço, pegavam um pedaço de madeira e ali eles começavam a cortar e faziam um Deus e botava e adorava. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Que é Deus irado falando, olha, você
Você pegou resto de madeira, cozeu pão e com um pedacinho de resto você criou um Deus para adorar. Tu percebe Deus irado com isso. E nessa passagem de Jeremias está falando da rainha do céu, conhecida como Azera, né? Mas o nome, na verdade, hoje, nós não chamamos de Azera. O demônio, ele é chamado conforme o ano, conforme o século e conforme a cultura, conforme o país, é o mesmo demônio com nomes diferentes. Aqui Deus está falando, talvez você fale, ih, irmã Márcia, para com isso de chamar o Deus que eu adoro é o mesmo Deus. Não, Deus não se chama esse, nem mesmo Jeová é o seu nome. Mas nós podemos chamá-lo de Jeová porque o nome verdadeiro de Deus, ele se perdeu. Porque um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos era falar o nome de Deus em vão. E as pessoas, tu vê, Deus é um título. Como presidente, governador, vereador, é um título. Deus é um título. Mas Deus significa soberano, Deus significa único, Deus significa todo. Então nós não podemos dizer que temos outros deuses. Deus não quer isso. E aqui Deus está falando que ele vai derramar a ira dele sobre o planeta, sobre os animais, sobre nós, sobre a humanidade, sobre tudo, por causa da idolatria. Amar a Deus, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, significa amar a Deus sobre meus filhos, sobre minha casa, sobre o meu marido. Você que é casado, né, é homem, sobre a tua esposa, você é mulher, sobre o seu marido, seu esposo. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre si mesmo. Tem gente que se ama muito, irmão. Tem muita gente vivendo no seu mundinho, onde eu sou o meu Deus, meu próprio Deus. Essa é a palavra que Deus está nos dando hoje. Uma coisa que eu glorifico na vida da minha mãe foi que quando ela aceitou Jesus do fundo do seu coração, a primeira coisa que ela fez foi pegar um martelo e quebrar todas as suas imagens. Uma mulher que não sabia ler nem escrever, mas tinha uns ouvidos atentos à voz de Deus. Nós vamos passar por provações nessa terra e não vai ser poucas, porque habitamos num mundo que está se acabando. Vamos sim. Mas Jesus falou, no mundo tereis provações, mas tende bom ânimo, ou seja, tende alegria. Eu venci o mundo. Jesus passou por provações, não foi fácil para Jesus, não vai ser fácil para você, não vai ser fácil para mim. Alcançar a terra prometida é necessário abrir mão de deuses. Tem gente que adora mamon. Quem é mamon? Mamon é o dinheiro, meu dinheiro, minhas coisas. Bichinho, espírito de mão mirrada, não abre a mão para ajudar ninguém. Adora mamon, adora Deus. Tem pessoas se dizendo, eu sou generoso, não é nada. Porque quem se diz, não é. Quem é, faz. Quem é, não precisa dizer para ninguém que é. Aqui fala da rainha dos céus. Estamos chegando aí no final do ano. Muitos vão adorar a rainha das águas. Mas a minha Bíblia, em Gênesis 1, fala que Deus fez. Deus tudo fez, Deus criou. Deus tudo fez, Deus tudo criou. Então não tem rainha dos céus, não, irmão. Não tem rainha das águas, não tem padroeiro de nada, não tem ninguém que restaure. Quem fez o casamento foi Deus. O primeiro casamento foi feito em Gênesis, Adão e Eva. Deus viu que não era bom Adão estar só, mas Deus já sabia que ia fazer Eva para Adão, porque Deus, ele consegue ver lá na frente. Como é que tu sabe, irmã Márcia, que Deus ia fazer Eva? Porque a palavra fala que Deus viu que não era bom que Adão vivesse só. Deus sabia, porque sempre houve uma terra, sempre foi o pensamento de Deus multiplicar. Adão e Eva já estavam tendo filhos, mas antes de Deus fazer Eva, Deus fez o peixe fêmea e o peixe macho, o macaco e a macaca, o elefante e a elefanta. Deus fez o leão e a leoa, o passarinho fêmea, o passarinho macho. Outro dia gravei um vídeo falando passarinha. Eu brinco tanto falando isso, irmão, que eu tô achando que realmente eu sei que é passarinho macho, passarinho fêmea.
É que eu fico brincando, cadê a passarinha? Mas foi Deus que fez. Então Deus fez Eva para Adão. Então, vou pegar o santo fulano que é o padroeiro do casamento. Não existe isso não. O padroeiro do teu casamento é Jesus, irmão. Só Jesus salva. A palavra fala no Salmo 127. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Em vão edifica os construtores se o Senhor não edificar. É o Senhor. Aqui nós vemos Deus falando que a ira dele vai permanecer sobre o planeta enquanto houver idolatria. Vai se acender, a ira do Senhor vai se acender e não vai se apagar, porque o povo insiste, irmão. E aqui, no capítulo 7, versículo 24, está escrito assim: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Vamos para o 23, 7, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. De que se queixa, pois, o homem a não ser dos seus próprios pecados. Hoje Deus está falando, fugir da idolatria. Praticar os meus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não me coloque, olha Deus falando, acima do teu esposo, da tua esposa. Se tu é homem, tua esposa. Se tu é mulher, teu marido. Não me coloque acima dos teus filhos. Não me coloque acima dos teus bens. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, não faça imagem de escultura do que está nos céus. Não faça, não adore. Não faça imagens de imagem do que está no céu, do que está na terra, nem do que está no mar. Não faça. Está em Êxodo capítulo 20. Vai lá e vê se é a pastora Márcia que está falando ou é Deus que está falando contigo hoje. Eu não estou nas imagens. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu era uma criança. Eu estava dentro de uma igreja e eu ia fazer lá as aulas que tinha que fazer lá. E a minha mãe me levou, a freira me levou. E quando eu estava passando, eu tinha entre 6 e 7 anos e meio, eu aprendi a ler muito cedo. E minha mãe estava me levando, tinha umas imagens lá quebradas. E eu perguntei para minha mãe assim: mãe, o que é isso? Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, irmãos. E a minha mãe falou as imagens, tinha imagem de Maria, de José, de Jesus, tudo quebrada, gesso barato, material barato. Tem uma passagem na Bíblia que fala, irmãos, Deus irado falando, que faz a imagem ficar carregando para lá e para cá. Deus não pode ser carregado por ninguém, nem gosta. Ponha isso na sua cabeça, estamos provocando a ira de Deus. Ele não quer isso, ele deixou o mandamento dizendo: não quero que faça imagem de escultura do que está no céu, do que está na terra, do que está no mar, e as adore. Eu sou o único Deus, eu visito a maldade no coração dos homens. Isso é propósito do teu coração e um do meu coração. Olha o que Deus está falando. E aí eu perguntei, lá estavam as imagens. Eu falei: mãe, o que é isso? Aí minha mãe falou: é Deus. Um monte de imagem misturada. E minha mãe falou: é Deus. E eu ouvi a voz de Deus falando: Deus quebra. Na verdade, eles não estavam me fazendo uma pergunta, mas uma afirmativa. E quando eu fui para casa, não, na igreja mesmo, quando me pegou, eu fiquei lá na aula, eu não lembro o que foi ensinado nesse dia. Essa frase ficava, a voz de Deus na minha mente. Deus quebra, Deus quebra, Deus quebra, Deus quebra, como uma criança, irmãos, em torno de 7 anos de idade, vai meditar nisso, se não é a voz de Deus. Quando eu voltei, que me trouxeram de volta, eu fiquei olhando aquela imagem enorme, eu estava lá em Duque de Caxias, segurando um suposto menino Jesus, eu olhando aquela imagem enorme, e a única coisa, se cair vai quebrar. Deus quebra, Deus não quebra.
E aquilo, a voz de Deus mudando o meu pensamento de uma criança. Deus estava me chamando para ser profeta. E hoje, como profeta, eu estou te falando, tu tá a fim de fazer a vontade do teu coração, a vontade de Deus. Tu tá a fim de seguir as tuas vaidades ou ouvir a voz de Deus para andar para frente. Olha o que Deus está falando aqui no versículo 23 e 24 do capítulo 7. Para andar para frente ou para andar para trás. Tu quer acender a ira de Deus, uma ira que se acende e não se apaga, por causa da idolatria, ou andar para frente. E quando o líder lá dessa igreja mandou me ajoelhar, falo líder, irmão, porque Jesus não é religião, Jesus não está na religião, Jesus não é assembleiano, Jesus não é batista, Jesus não é sei lá, presbiteriano, metodista, Jesus não é católico, Jesus não tem religião, tira isso da tua cabeça. Jesus é o dono do mundo, o criador dos céus e da terra. Não estou te dizendo que você não procure uma igreja, porque Deus chama aqui em Jeremias, Deus está revoltado, falando, olha o que estão fazendo com a minha casa. Aqui em Jeremias mesmo, livro de Jeremias, joga a preguiça fora e começa a ler a Bíblia para saber e conhecer o Deus que tu serve, o que ele gosta, como ele pensa, o que ele quer. Não vamos ter total entendimento de Deus, mas vamos ter um pouquinho, vamos começar a mudar. E ali eu olhei, lá em 2 Crônica, capítulo 7, 14, Deus fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, o céu que Deus está, ninguém alcança. Isso é ser Deus. Ninguém, esse é o céu de Deus, esse céu não tem foguete, não tem, tu chega na lua, tu chega em Marte, aí até esse céu Deus permite, mas o céu de Deus não tem foguete, nem o diabo chegou lá em Jó, a palavra fala que o diabo foi lá, o capeta foi lá no céu falar com Deus, mas não é no céu que Deus habita não, irmão, é o céu que Deus permite ser alcançado, porque até para o diabo tem limite, irmão. Tem limite para o homem, tem limite para o diabo. Isso é ser Deus. Eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. E ali eu olhando, quando o líder falou, se ajoelha para terminar, eu olhando para aquela imagem, eu falei, não é Deus. E pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus. Criança, em torno de 7 anos, entre 6 anos e meio, 7 anos e meio, criança, eu não tinha 8 anos, eu lembro que aconteceu algo comigo, quando eu tinha 8 anos, que fez com que eu marcasse essa data como referência. Entre 6 anos e meio, 7 anos, Deus falou comigo, que não estava nas imagens de escultura, que aquilo ali não é Deus, porque Deus não quebra, ele se ira. E quando ele mandou se ajoelhar, eu não me ajoelhei. Porque quando você ouve a voz de Deus, tem uma grande diferença entre escutar e ouvir. Quando você escuta, daqui a pouco cai, como dizia minha mãe, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando você ouve, entra aqui e você guarda no teu coração. Eu não me ajoelhei. E sou filha de Paraíba, minha mãe falou, ajoelha, Márcia. Eu falei, não, mãe, aquilo não é Deus. E ela começou a me beliscar, porque eu ouvi a voz de Deus. E ela começou a me beliscar. Se ajoelha, mas eu, não, mãe, aquilo não é Deus. Ouvir, praticar a voz de Deus não vai te trazer paz, não, irmão. Porque Jesus falou que ele veio trazer espada. Ele veio trazer divisão, ele veio trazer guerra. Ouvir e obedecer a voz de Deus não vai te trazer paz, não, irmão. A tua morada não é aqui, não. A tua morada é no céu. Tu está sendo provado. Uma vez eu estava numa festa, namorava um rapaz. E sempre fui muito pobre. E eu falei, meu Deus, eu vou conhecer os amigos dele pela primeira vez, né? Anos. Sempre falo que eu namorei ele uns 4 anos, mas foi isso não, sou meio perdida. Depois eu vi que foi menos. É que parecia 4 anos. Mas não posso nem te dar uma data precisa, eu sou horrível com datas. E ele me levou para conhecer alguns amigos dele, eu não conhecia ninguém.
e ia me levar numa festa. Eu falei, Senhor, eu vou conhecer os amigos dele pela primeira vez, eu queria que me achassem bonita. E Deus me mostrou uma roupa dentro do guarda-roupa, um vestido simples. E Deus me ajudou, deu condições de fazer meu cabelo. E eu ia andando na rua ao lado dele, até um homossexual olhou para mim, irmão. Homens e mulheres olhando para mim, eu tava linda. Eu falei assim, eu quero ficar bonita. Isso foi alguns anos atrás, não que eu seja linda hoje, irmão, mas isso tem uns anos aí. Não vou te dar a data, porque eu sou ruim de data, mas tem bastante anos. Eu lembro que eu entrei dentro do ônibus, tinha uma homossexual lá, mulher, e ela olhou para mim, ficava, não conseguia nem disfarçar me olhando, né? E eu conversando com ele, eu fazia piada, as pessoas ao redor riam das minhas piadas. E quando eu cheguei na festa, todos os amigos dele falaram, você tá linda. Não, a sua namorada é linda, parabéns. Mas a minha verdadeira beleza é a de Deus que eu guardava no meu coração. O Deus que me vestiu por fora é o Deus que eu guardo por dentro. Tinha uma senhora lá que ela não falava, estava na cadeira de rodas. E na hora de ir embora, eu senti de me despedir dela. Você tem Deus dentro de você, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E eu fui até ela e apertei a mão dela para me despedir. E a minha boca se abriu. E eu falei assim, olha, eu não sei qual a sua idade, 60, 70 anos, mas Deus manda te dizer que esses 70, 80 anos, esse tempo, porque Deus fala comigo, esse tempo que tu viveu na terra, é isso que Deus está falando. Para ele é como se fosse uma semana. E Deus manda te dizer que ele te provou e está te aprovando. E ela começou a chorar. Para ele é como se fosse uma semana. Quantos anos? 70, 80 anos? Porque comigo Deus falou, esse teu tempo que tu viveu na terra. E eu perguntava para ela, e ela não podia me falar. E ela começou a apertar minha mão, começou a chorar. Deus manda te dizer que esse tempo, para ele é como uma semana. Está só te provando para você morar no céu. E Deus manda te dizer que tu foi aprovada. Tu foi aprovada. Essa semaninha aí para tu, que para tu parece 70, 80 anos. Para tu parece uma vida longa, eu falando com ela. Deus manda te dizer que é uma semaninha para Deus. Para ele é uma semana. Vai lá, filha, fica uma semana eu conversando com ela, falando isso, ela chorava. Aí daqui a pouco veio um filho dela, homossexual, homem. Veio defender a mãe, porque viu a mãe chorando. E eu não parei de falar o que Deus estava mandando, e eu vi o coração dele se quebrantando ali. Porque ele pensou que eu estava ferindo a mãe dele, porque ele viu ela chorando, e ele começou a entender o que Deus estava falando. Que ele existe, que a mãe dele estava sendo provada, que a mãe dele estava sendo aprovada, e que ele estava vindo buscar ela. Ser provado é aprovado, irmão, por Deus. Ele veio para defender a mãe dele e ficou lá, ouvindo. Depois apertou minha mão, com os olhos cheios d'água, e falou obrigado. Obrigado por quê? Eu não falei nada. Tá me idolatrando? Tá repreendido em nome de Jesus. Quem tá falando contigo é Deus. Uma criança eu era. Minha mãe me deu uma sessão de beliscão, depois minha mãe me levou para casa e me deu uma surra de fio de ferro para tirar o capeta. Ela não fez isso por maldade, ela fez isso porque Deus fala assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Minha mãe fez isso por falta de conhecimento. Depois minha mãe me levou num terreiro de macumba. A gente fala macumba, mas macumba é um instrumento, nós sabemos.
onde o macumbeiro toca esse instrumento. E a gente usa um termo vulgar, macumba, porque se entende que lá Satanás é adorado, né? Um tocador, um músico e um instrumento. Lugar onde Satanás é adorado, macumba. Mas o nome correto não é macumba. E ela me levou lá e a mãe de santo começou lá com uns matinhos, me jogava uns sal, uns negócios, para expulsar o capeta. O demônio só sai em nome de Jesus, irmão. Você pode falar, sai em nome de Maria, sai em nome de José, sai em nome de fulano, sai em nome de cicrano. Mas ele não vai sair, só sai em nome de Jesus, porque só ele, quando ele morreu na cruz, o sangue dele caiu sobre a terra. Esse sangue que caiu na terra é que vai aplacar a ira de Deus. Não nessa terra. A nova Jerusalém que está descendo dos céus. Nós vamos entrar agora na época das 7 taças da ira de Deus, irmão. Estamos vivendo as últimas folhas de Apocalipse. Depois disso tudo, depois de me bater muito, eu continuei não me ajoelhando às imagens de escultura. E minha mãe não me levou mais à igreja. Mas também ficou exposta a obras de feitiçaria. Fizeram macumba para ela e a macumba pegou. E nossa vida virou um inferno, porque demônios tiveram acesso à nossa família, à nossa casa. Hoje Jesus está te falando, me aceita como único e suficiente Salvador. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele. Pensa em Jesus, você abrindo. Já fez isso? Eu já fiz de madrugada, abri o meu portão e falei, de madrugada, rua deserta, falei, entra Jesus, entra. Entra, mas não entra para fazer visita não, entra para fazer morada. Eu quero o Senhor Jesus morando comigo para sempre, com a minha família. Palavra que eu te deixo hoje, irmão. Idolatria é pecado e sempre vai ser pecado, desde a antiguidade. Fuja da idolatria. Não idolatre seu marido, não idolatre se você é mulher, não idolatre seu marido. Se você é homem, não idolatre sua esposa. Não idolatre seus filhos, seus netos, seus parentes. Não idolatre seus bens, não idolatre a si mesmo, não viva num mundinho onde eu tenho que ajudar a mim. Eu preciso viver para os outros, eu preciso ajudar outras pessoas. Eu tenho que estender a mão, faça visita nos hospitais. Faça visita nos lares. Faça visita. Uma coisa que entristeceu meu marido quando ele esteve internado é que ele só recebeu 3 visitas. Do Josué, seu irmão, da Andréia, sua irmã, e da minha irmã Ana Paula, que correu lá. Alguns... Stephanie não conseguiu ir, separou a identidade dela, a carteira de vacinação, porque se vacinou de pouco. Diana também visitou o pai, também não conseguiu entrar. Mas uma coisa que entristeceu o João muito foi não receber visitas nos hospitais. Porque como pastor que tem apacentado ovelhas, que tem tirado dinheiro do seu bolso, dinheiro pouco, que não é muito, ele esperava pelo menos uma visita. Mas a gente não deve adorar homens. Ele não foi adorado como pastor e eu glorifico a Deus por isso. E isso fez com que ele também parasse para pensar que o que ele faz não é para o homem, ele faz para Deus. Então a recompensa não vem do homem, mas vem de Deus. Então vai botando por terra na tua vida, irmão, toda a idolatria. Não faça imagem de escultura porque está lá em Êxodo. Fuja. Deus não gosta de ser comparado com material barato. Vou fazer de ouro. Não faça.
Porque ouro para Deus é muito para você e para mim, mas para Deus é material barato. Está na Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Leia a Bíblia e você vai saber do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele quer e do que ele não quer. Fique com essa palavra. É só uma semaninha isso que tu está vivendo. Você está sendo provado para ser aprovado. Para morar na nova Jerusalém. Amém?